educação vem de onde, afinal de contas? Será que é a escola que tem essa obrigação? Ou será que é você pai, você mãe? E eu não vou falar só dos pais e das mães, porque tem muito vô e tem muita avó que criam os seus netos. E aí, antes da escola, das amizades, das telas, é nas nossas casas que se formam as bases emocionais, cognitivas e sociais que sustentam toda a vida dessas pequenas crianças que vão se tornar adultos. Especialistas destacam, inclusive, o papel do afeto no diálogo, na presença dos cuidadores. Por isso que eu estou colocando, englobando realmente de maneira bem global a questão do pai, da mãe, do vô, da avó e dos cuidadores, né? Então eu vou conversar agora com quem entende do assunto, que é a Silvia Kelly Bose, que é neuropsicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil, que está aqui com a gente, vai bater esse papo agora. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda, é um prazer te receber. Me conta, por que é tão importante a gente estar atento a esse desenvolvimento, às rotinas da vida, para que a gente... Porque é aquela história, ninguém tem filho... para querer o mal dela, né? Essa criança, a gente quer que ela tenha sucesso, que ela se desenvolva bem, que ela seja aquele homem, aquela mulher trabalhadora que tenha coisas boas na vida, que conquiste suas independências. A gente só pensa no positivo. Ninguém tem filho para, virou bandido, virou traficante. A gente quer realmente que as crianças, elas cresçam num lar decente, mas a gente também se cobra muito de como a gente vai fazer isso, né? Então, Carla, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui nesse momento, podendo contribuir de forma significativa para um tema de suma importância, que é justamente esse que você citou e que trata também desse desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Então, pesquisas internacionais, a ciência ela é muito clara, ela avança significativamente, diariamente, constantemente. Então, pesquisas recentes, elas comprovam a importância da família em todo o processo e percurso do desenvolvimento da criança. Até porque, Carla, a família é o primeiro contexto familiar onde a criança é acolhida. É neste ambiente que a criança ela começa a desenvolver novas habilidades e, claro, criando novas conexões neurais e percepção de todo esse ambiente. Então, a família ela é o contexto extremamente significativo e principal para todo o percurso e o processo do desenvolvimento da criança. E por onde começar? Porque ser pai, ser mãe, ser o responsável por aquela vidinha é de uma responsabilidade tão grande, vem tantas dúvidas, tantas dificuldades, mas assim, por onde a gente tem que iniciar? Porque se viesse com manual de instrução, seria muito mais fácil, mas não vem. Né? Não vem com bula, né? Então a gente precisa usar a nossa criatividade também, né, Silvia? É verdade. Pequenas ferramentas estruturadas, elas são extremamente significativas e benéficas para que possamos acompanhar todo esse percurso. Como, por exemplo, na própria caderneta de vacinação, nós temos ali os marcadores biológicos do desenvolvimento. Então, a família, ciente disso, com acompanhamento pediátrico, é importante que, além do profissional, que ela também possa fazer esse acompanhamento, que nem sempre é indicado ali pelo profissional, mas na caderneta é claro e objetivo. As habilidades que a criança ela vai necessitar desenvolver ou transitar dentro da primeira infância para que esse desenvolvimento ele se torne qualitativo. O afeto, a conversa, a troca, rotinas estruturadas também são sugestões muito bem-vindas para as famílias colocarem em prática. As crianças, elas são, ainda que na primeira infância, elas tendem a se adaptar melhor com as rotinas estruturadas, horários pré-estabelecidos, porque logo nesse primeiro período, onde a gente chama de primeira infância, que ela é subdividida, né?
vai de 0 a 6, para tanto, ela é subdividida em 2 etapas, de 0 a 3 e de 3 a 6. Então, nessa primeira infância, nós chamamos, e a literatura ela é clássica quando cita esse período, por conta de processos neurais, plasticidade neural e retenção de aprendizagem com maior número de conexões em escalas mais largas. Então, é nesse período que as crianças já vão aprendendo ali a controlar as suas emoções, a estabelecer e reter essas rotinas, o tempo, principalmente em questões de espera. Então, quando a família ela é participativa e vai inserindo, estabelecendo esses critérios, nós conseguimos acompanhar e inserir ali também um desenvolvimento qualitativo. Não, isso é super importante. Toda vez que a gente traz esse tema, muita gente acaba tendo dúvida, manda mensagem pra gente, pergunta, né? Mas digamos que a gente esteja numa outra situação, em que a gente vive essa primeira infância, a segunda infância e depois vem a pré-adolescência. A adolescência, que é uma das fases, como dizem os pais, né? Pelo menos a grande maioria fala que é uma das mais difíceis de enfrentar. Para aquele pai, para aquela mãe que já não tem mais esse tempo, né? Para quem está convivendo já com os pré-adolescentes, que dica você daria? Quando nós falamos da pré-adolescência, nós temos que olhar questões fisiológicas também. Tem toda uma mudança nesse corpo, nesses hormônios, nesse comportamento. E é claro que essa criança, até chegar à adolescência, ela teve todo um histórico de percurso transitório. Por isso, na área clínica, na parte clínica, nós necessitamos um protocolo utilizado entender todo o histórico dessa criança e desse percurso até se formar. Por quê? Na primeira infância, nós também temos o que chamamos de adolescência. Então, como essa criança foi? Como ela transitou? Como ela se comportou? Qual foi o papel que essa família teve? A partir dessa família, como ela transitou para a escola? Esse comportamento social, cognitivo, emocional? Que tipo de educação positiva, corretiva, essa família, ela expõe essa criança, né? Ela trata essa criança. Então, assim, todo esse histórico, ele vai auxiliar nas próximas condutas, né? Conduzidas ali junto com essa família, que não é fácil realmente a parte da adolescência. É uma outra fase completamente diferente. Silvia, você vai ter que voltar aqui mais vezes para a gente entrar nesses e outros assuntos ligados à questão da educação, da rotina, né? E dos cuidados com as crianças e com os futuros jovens, né? Muito obrigada, um beijo para o seu coração e um bom 2026. Eu é que agradeço, Carla, querida, e conte comigo. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Obrigada, querida. Beijo, Silvia.